Estamos ao vivo, bora! Bora que hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço para comer o que eu gosto, me sentir bem, não me preocupar com comer aquelas gordices que a gente sabe que é bom e ter ânimo para voltar depois. Cássia, seja bem-vinda, fala para mim se você tá me vendo e se você tá me ouvindo bem, que eu já vou começar aqui a compartilhar com vocês tudo que eu sei para conseguir emagrecer, para conseguir abrir as exceções que você gosta e para que você não fique preocupado. No sábado eu fiz uma série, né, uma sequência de stories, onde eu perguntei, né, se você acreditava que para você emagrecer, você não ia poder abrir exceções, que para você emagrecer, você não ia poder comer uma gordice aí no meio do processo, né? Apesar da maioria das pessoas terem escrito, né, que acreditam que de vez em quando pode, a maioria se sente preocupada depois que come. Então a minha proposta aqui nessa live é mostrar para você que sim, você pode comer aquilo que você gosta, mesmo enquanto você está em um processo de emagrecimento e que você não tem motivos para ficar preocupada. Eu vou te explicar o porquê, tá? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você é a importância de você ter um objetivo. É a importância de você ter claro o que você deseja. E aí, ó, se você não assistiu a live que eu fiz na segunda-feira passada, semana passada eu fiz uma live onde eu separei em 4 partes o objetivo, como alcançar o objetivo que a gente tem. Então lá eu falo dos sonhos, dos objetivos, das metas e aquilo que eu tenho que fazer dentro de um dia. Então aqui nessa live de hoje, o que eu vou estar compartilhando com você? Eu vou estar compartilhando com você como você traz isso para o seu mês. Como que você traz isso de uma forma que você não se preocupe, com que você fique ok. Você vai lá, você come aquilo que você gosta, você abra essa exceção. Eu acredito, inclusive, que é saudável você abrir essa exceção. Eu acredito, inclusive, que faz bem. Por quê? Porque a comida, ela tem um fator social e a comida não é o problema. O problema é quando a gente deposita na comida a nossa felicidade, a nossa alegria, como se a comida ela fosse exclusividade. Eu percebi ao longo, né, do meu trabalho mesmo, da minha profissão, né, como mentora de emagrecimento, que quando a gente deposita na comida essa expectativa, principalmente dentro dos eventos sociais, é porque existe uma indisponibilidade em se relacionar. Então, se relacionar com o outro, e isso aqui é tema, assim, de uma outra live, mas o que é importante a gente observar dentro disso daqui? Que você, né, você não pode deixar que a comida seja o principal fator, mas a gente não pode excluir a comida. Por isso que o que eu acredito, e eu falo muito isso, né? Quando uma pessoa ela vem pra mim e fala assim: eu não vou a partir de hoje comer mais massa, eu não vou a partir de hoje comer mais arroz, eu não vou mais a partir de hoje comer besteira, eu não vou mais a partir de hoje comer doce, até eu alcançar determinado peso, até eu emagrecer os 10 quilos que eu preciso, até eu emagrecer o objetivo que eu tenho. O que eu acredito? Isso vai totalmente contra tudo aquilo que eu acredito. Por quê? Por vários motivos. O primeiro dele é que a gente não pode aprender, a gente não pode querer fugir da comida, a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, quando a gente faz essa restrição de ir nos lugares, quando a gente faz essa restrição absurda, eu falo restrição no sentido de se privar 100%. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente tem que ter privações sim, a gente vai ter que lidar com restrições sim. Por quê? Porque não tem como a gente continuar fazendo a mesma coisa e querer emagrecer. Então a gente vai ter que lidar com restrição voltada para a quantidade, a gente tem que lidar com restrições à frequência, e é tudo isso que eu vou falar aqui para você. Porém, o que eu não acredito?
que é uma ilusão e chega a ser uma ilusão infantilizada a gente querer que para alcançar aquele determinado objetivo eu não vou comer mais nada. Eu já tive clientes que conseguiram, sim, mas o meu objetivo não é que você consiga ficar um determinado tempo sem comer aquilo que você gosta, mas sim você aprender a lidar com a comida. Por quê? Porque a gente sempre vai ter eventos sociais, a gente sempre vai estar se encontrando com as pessoas, a gente sempre vai ter aniversário, casamento, chá de bebê, festa, e quando não tiver nada a gente vai inventar alguma coisa que a gente queira fazer. Então o que é o mais importante? É eu não comer? Não, o mais importante é você aprender a lidar com a comida. Por quê? Porque a comida ela faz parte, e que bom, e não tem por que a gente ter medo de comer. A grande questão é eu aprender a lidar com isso. Então eu sou a favor de você ir de uma forma progredindo, mas sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre amadurecendo, do que você simplesmente não comer nada daquilo que você quer durante um determinado período até você alcançar aquilo que você deseja. Por quê? Porque nesse movimento, o que a gente está fazendo? A gente está excluindo, e toda exclusão pedirá uma compensação. Quem nunca ouviu, né, alguém falando assim: eu deixei de comer doce, eu deixei de comer tal coisa, e quando eu voltei, eu comi muito mais, eu me descontrolei muito mais, eu comi o dobro, e aí o que eu tinha emagrecido, eu voltei a engordar. Por quê? Porque aqui, nesse movimento, o que está acontecendo? A gente está querendo fugir de algo que não tem como a gente fugir, a gente precisa aprender a lidar. Então é sobre isso, e é isso que eu acredito. E durante, esse processo, a gente passa o quê? Por vários movimentos de nos conhecermos, de saber o que ativa os meus gatilhos. Eu costumo falar que assim, dentro do emagrecimento sistêmico, para onde que a gente olha? A gente olha para a pessoa central desse movimento, que é você. Enquanto você está buscando estratégias para emagrecer, enquanto você está buscando formas de fazer isso dar certo, profissionais, procedimentos estéticos, e tudo bem com tudo isso, né? Eu acredito sim que durante o processo de emagrecimento a gente precisa de algumas estratégias para muitas vezes ativar o seu metabolismo, para muitas vezes tirar o seu metabolismo de um efeito platô, para que você tire, o seu metabolismo quando ele está estacionado. Então, às vezes sim, a gente precisa de algumas estratégias, mas o emagrecimento em si, ele não conta com as estratégias. Então, o que a gente precisa fazer? O que eu acredito é um movimento de olhar para você. Por quê? Porque quando você olha para você, quando você cuida das suas questões internas, todas as outras estratégias você vai conseguir aplicar, você vai conseguir ter resultado. Então você pode pegar a estratégia alimentar que for, você pode pegar o exercício que for. Quando você resolveu as questões dentro de você que você precisa resolver, você vai perceber que você já não precisa mais de um planejamento exímio, você já não precisa mais de um professor pegando no seu pé, você já não precisa mais depositar esperança ou expectativa em um procedimento estético. E eu repito, eu não sou contra nada disso. Nani, eu posso ter um personal? Você deve. Nani, eu quero uma nutricionista que me dê o cardápio, tudo bem. Nani, eu vou fazer o procedimento estético, perfeito. Eu acho que se você tem condições de investir, quanto mais recursos você tiver, melhor. O que eu quero que você entenda? É a expectativa que você coloca em cima dessas pessoas, desses lugares e desses procedimentos. Por quê? Porque às vezes a gente tá querendo ser emagrecida e não ser magra. Entende a diferença? Quando eu quero ser emagrecida, quando eu deposito em algo, em alguém, em algum procedimento ou alguma coisa, a responsabilidade de trazer aquele resultado. E tudo bem, muitas vezes isso a gente vem com os deslizes mesmo, que a gente passa pela vida, emagrece, volta a engordar. Eu já gastei maior grana com procedimento estético. Nossa, eu lembro quando lançou a criolipólise. Eu ainda não trabalhava nessa época com emagrecimento, mas já ralava pra caramba para emagrecer. E eles divulgavam como a lipo sem corte. Na época, hoje eu sei que está muito mais acessível, porque já é um procedimento estético que já é considerado antigo. Isso deve fazer, sei lá, na época que eu fiz, deve fazer uns 10, 11 anos atrás. Então, na época eu investi maior grana. Por quê? Porque eu acreditava que
era aquele procedimento estético que ia trazer para mim o resultado que eu queria, né? Mas eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Até que eu entendi que na realidade não era o procedimento estético, mas era eu olhar para mim, era eu olhar para o que ativava em mim a fome emocional, o que ativava em mim a vontade de comer, o que ativava em mim esse descontrole alimentar, essa necessidade de comer lanche que eu tinha muito, essa necessidade de comer doce todos os dias. Então é sobre isso. Então dentro do emagrecimento sistêmico, qual que é o objetivo? A peça central do seu emagrecimento é você. Então é um olhar para dentro de você, para as suas questões. É o mais fácil? Não, eu confesso que não é o mais fácil. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente coloca a responsabilidade no outro, a gente não sente dor. A gente sente emoções que são mais confortáveis. Às vezes a gente sente um pouquinho de raiva, às vezes a gente sente um pouquinho de dúvida, às vezes a gente sente um pouquinho de injustiça, né? Mas só que tudo isso é o quê? É um movimento cumulativo. Então você emagrece e depois você volta a engordar. Você emagrece e você volta a engordar. Quando você resolve uma questão interna, uma questão que ela está ligada a você, e essas questões internas, essas questões que estão ligadas a você, elas representam 80% do resultado que você tem do seu processo de emagrecimento. Ela representa a maior parte, 80%. Então eu não negaria, se eu tivesse tido a oportunidade de escutar isso há anos atrás, eu não negaria mais essa realidade, porque é uma realidade. 80% diz respeito a você, o seu descontrole alimentar, o excesso que você come, o que exatamente você come, o horário que você come, quando você sente essa vontade. Tudo isso está relacionado a questões que você viveu, a traumas, a experiências, a faltas inconscientes, e todo esse movimento é o quê? É uma questão que você precisa trazer a responsabilidade para você e olhar. Então, quando a gente fala sobre isso, é um movimento que muitas vezes ele gera um desconforto, mas eu vou falar para você que é aquilo que eu acredito que é o único caminho. Por quê? Porque senão a gente vem, senta o rei e fala: eu não vou mais comer nenhuma gordice até eu emagrecer os 10 quilos que eu consegui aí. E aí você falou isso hoje, amanhã você já esqueceu, na quarta-feira você já está enfiando o pé na jaca e esse movimento ele não tem consistência. Tá? Então, o que eu acredito do lado de cá? Eu acredito que você é a peça central do seu emagrecimento. Então, há todas aquelas questões e a responsabilidade ela é sua. Uma coisa que eu escuto demais. Ah, eu não consigo emagrecer porque o meu marido não me acompanha, ou porque o meu marido ele não coopera, porque o meu marido ele não colabora. E aí, eu quero falar pra você que para escolhas diferentes, para objetivos diferentes, escolhas diferentes. Para objetivos diferentes, comportamentos diferentes. O seu comportamento ele tem que estar condicionado àquilo que você deseja, àquilo que você almeja. Por quê? Porque você tem as coisas que você acredita, você tem os seus valores, você tem os seus anseios, você tem os seus sonhos, e na hora que deita a cabeça no travesseiro, sabe quem é que sabe das suas dores? Só você. Então, quando você for tomar uma decisão, você toma uma decisão e siga em frente com essa decisão por você. Por quê? Porque só você sabe o quanto isso dói, né? Como diria minha mãe, só cada um sabe aonde que o sapato aperta. Não tem uma expressão assim, né? Cada um que sabe onde o sapato aperta. Então, é você que sabe onde o sapato aperta. Então, faça isso por você, combinado? Então vamos lá, então o que eu faço, gente? Isso eu fui vivendo mesmo, mês após mês, é algo que eu aplico em mim até hoje e é algo que eu apliquei por um tempo, enquanto isso ainda era um desafio para mim. E eu apliquei, desenvolvi isso que eu vou ensinar aqui para vocês, para mim, e é o que eu ensino, tá? Para as minhas clientes de mentoria individual, para que a gente consiga o quê? Para que a gente consiga comer as coisas que a gente gosta, porque não tem como a gente ser hipócrita. Eu não vou falar pra você, uma pizza é ruim, um hambúrguer é ruim, um rodízio de comida japonesa é ruim, sei lá, é ruim. Não, gente, comer é bom. E eu sempre vou falar pra você que comer não tem um problema. O problema tá no descontrole alimentar. Quando eu aprendo a ter esse controle alimentar,
aí é que eu ganho força no meu processo de crescimento. E é aí que eu consigo, sabe o quê? Pensar não somente no prazer imediato, mas eu consigo pensar a longo prazo. Eu consigo pensar de fato naquilo que eu quero. Não é para daqui um ano, mas é porque eu desejo para daqui 10 anos. Se você não assistiu a live da semana passada, assiste, essa live está salva aqui no meu feed e eu falo exatamente sobre isso. Primeiro a gente precisa saber, porque muitas vezes a gente é inconsequente com as nossas escolhas, a gente é inconsequente com as nossas decisões, nós não cuidamos dos nossos hábitos porque a gente acredita que para tudo a gente dá um jeito. E tem coisas que o nosso corpo, ele não tem uma segunda chance. Tem coisas que o nosso corpo, a consequência, ela é forte. Então assim, aquilo que está no meu controle fazer hoje, eu vou fazer. Por quê? Porque eu acredito que a gente está plantando sementinhas todos os dias, a todo momento, quando eu escolho ou não fazer algo, quando eu decido ou não fazer algo. E a forma como eu tomo as minhas decisões, elas contribuem para isso, tá? Então, se você não assistiu a live, volta lá, assiste essa live. Se você for assistir no computador, dá para você assistir lá no 2.0, que daí fica mais fácil. Leva papel e caneta nessa live, assim como, né, é importante que você tenha papel e caneta aí para você fazer esse exercício que a gente vai estar fazendo aqui junto, tá? Então, a primeira coisa, e eu sempre vou falar isso, quando você toma uma decisão, você precisa saber para onde você está indo. Essa é a primeira coisa. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter um parâmetro, né? Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Então, o que que eu quero dentro desse mês? O que que eu quero, né? Até o dia 9 de fevereiro, o que que eu quero para os próximos 30 dias? O que que você deseja? O que que você almeja, né? Qual é o seu objetivo? Então, o que que você quer? A primeira coisa é a gente ter isso. E nesse primeiro momento, o que que eu vou falar para você? Não se preocupe se tá certo, se tá errado, se é pouco, se é muito, se você consegue, se você não consegue, se, enfim, nesse primeiro momento, a única coisa que você precisa saber é qual que é o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo para esses próximos 30 dias? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho aquele objetivo, e isso também é tema para uma outra live, mas já vai ficando aí ligadinha nisso, você consegue estipular por que que aquilo é importante para você. E eu costumo falar, se você não sabe por que fazer? Entende? Então assim, eu quero emagrecer 6 quilos, eu quero chegar nos 60 quilos, eu quero usar a calça 38, não importa. Mas de fato, por que que você deseja isso? Então esse é um primeiro momento que existe ferramentas também pra gente fazer isso, que não é o caso aqui dessa live, mas que já vai ficando aí, né, uma dica aí para você também não colocar a meta aí, o objetivo que você tem nos próximos 30 dias de forma aleatória, mas para você colocar cada vez mais de uma forma mais, com uma base mais sólida, vamos dizer assim. E aí o que que a gente faz? Bom, então tenho aqui, sei qual que é o meu objetivo para os próximos 30 dias. O que que vai acontecer? Gente, eu tô olhando aqui para baixo, porque eu coloquei esse negócio aqui e aí eu tô com medo de tropeçar, cair, pagar um micão aqui na live. Eu ia dar risada, mas, né, se eu puder evitar essa risada, então acho que agora deu certo. Coloquei meu pé aqui atrás, beleza. Então, o que que a gente já sabe? Fui lá, então, pro dia 9 de fevereiro eu quero estar com esse objetivo. Definiu aí o seu objetivo? Então, beleza. Então, ok. E aí, o que que a gente já sabe? Que esses próximos 30 dias, eles vão chegar. Hoje é dia 9 de janeiro, aniversário do meu falecido papai. Você esteja com Deus muito bem, dando alegrias, muitas risadas para quem está aí com você. Mas o que que a gente sabe? Que no dia 9 de fevereiro vai chegar. Então, os próximos 30 dias, eles vão chegar. E aí, o que que a gente já sabe? Que vão ter finais de semanas, que vão ter encontros, você vai ter uma vida social para os próximos 30 dias. Junto com isso, então, você tem aqui o seu objetivo e você tem o quê? Uma vida. Você tem a sua vida que não vai parar de acontecer para você emagrecer e que eu nem recomendo que você deixe de viver, eu falo assim, deixe de se encontrar, deixe de ter sua vida social para você conseguir emagrecer. A gente precisa o quê?
aprender, né, a ter esse jogo de cintura, aprender a lidar com todas essas questões junto e misturado. Então, o que que eu faço, o que que eu acredito do lado de cá? Todo começo de mês eu faço um planejamento. O que que eu acredito, né? A gente tem até lá na nossa comunidade Ser Próspera, né? Isso entrou como um princípio dentro da comunidade, que é o quê? O prever para precaver, que é o nosso terceiro princípio que a gente apelidou carinhosamente de PPP. Isso daqui que a gente vai estar fazendo hoje, é por isso que eu tô aqui com esse quadro, é exatamente isso que a gente vai aplicar, esse princípio. Por quê? Muitas vezes a gente vai lá e se empolga, não, eu quero emagrecer 10 quilos nos próximos 30 dias. Aí a gente não prevê a quantidade de eventos que a gente vai ter, a gente não prevê a quantidade de exceções que a gente vai abrir, a gente não leva em consideração nosso período menstrual, que é extremamente importante a gente estar atento a isso no processo de emagrecimento. A gente não leva em conta que a gente não é de ferro, que a gente vai ter vontade às vezes de comer as coisas e que tudo bem você sentir essa vontade, que tudo bem você comer. O mais importante é o quê? O mais importante é você fazer caber. E vocês vão perceber que quais são os relatos que eu recebo, né? Nossa, eu vi que a meta que eu tinha não estava condizente com todo o meu mês. E existe um fator que ele é fundamental, que é o quê? Coerência. Tem que ter coerência entre o objetivo que você tem e o que você está disposta a fazer para alcançar esse objetivo. Por quê? Porque senão, o que é uma decepção? É uma expectativa mal dimensionada. Então, eu quero emagrecer 10 quilos até o dia 9 de fevereiro nos próximos 30 dias. E aí, de repente, você vai ter várias sessões nesse mês de fevereiro que não estão condizentes. É impossível? Não, mas vamos combinar que quanto mais sessões você abrir, mais difícil fica. E é para isso que a gente vem e a gente olha para o mês. Então, o que que eu acredito, né? Contexto, eu sei que vai aparecer invertido aí para vocês, mas não tem problema. É só para vocês ficarem ligadinha e se fizer sentido para você, tira um print. Isso daqui, ó. Dentro do mês, eu vou colocar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E vou considerar aqui 4 semanas. Eu sei que aqui vão ter mais, só pra depois o pessoal vem. Mas aí não tem 30 dias, aí tem 28 dias. Sempre tem um pessoal mais detalhista, né? Então aqui a gente olha o quê? Aqui a gente tem 30 dias. O que que eu tenho que observar? A primeira coisa que eu observo é o contexto. Então, qual que é o contexto daquele mês? Então, você vai observar o quê? Tem feriado nesse mês? Se tiver feriado, então vamos pensar, né? Do dia 9 de janeiro até o dia 9 de fevereiro. Tem feriado? Não. O que você vai pensar? Quais são os compromissos que você tem que envolve comida, sabe? Então, você vai falar, bom, sábado aqui vai ter, vou colocar aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só pra gente ir acompanhando a linha de raciocínio. O que você vai fazer? Você vai olhar dentro do seu mês quais são as exceções. Então você vai olhar que vai falar quais são os dias que eu tenho um aniversário, quais são os dias que eu tenho um casamento, quais são os dias que eu tenho um chá de bebê, quais são os dias que eu tenho um chá de cozinha. Quais são os dias que eu tenho um happy hour com os amigos? Quais são os dias que eu vou na casa da minha família? O que você vai fazer? Você vai pegar todas essas exceções, essas exceções que eu chamo, são esses eventos que envolvem comida. Por quê? Porque esses eventos que envolvem comida, eles fazem parte da sua vida e a gente não tira eles enquanto a gente está emagrecendo. A gente aprende a lidar com eles. Então, você vai vir aqui e você vai colocar dentro do seu mês como que fica essas questões. E aí você vai anotar, vamos supor que no sábado você tem um aniversário, você vai escrever aqui. Você já sabe que nesse dia você vai abrir uma exceção. Aí vamos supor que aqui no domingo vai ser almoço na mãe, tá? Você vai olhar para o contexto do seu mês e você vai colocar tudo isso aqui. Então, você vai abastecendo o seu mês, prevendo
as exceções que você vai ter. Então a gente olha para o quê? Para o contexto do mês. O que eu gosto de anotar? E eu uso, ó, faz muito tempo esse aplicativo aqui, ó, que é o Flow, tá? Que é o quê? Eu não tomo anticoncepcional, eu não uso DIU, então eu acompanho o meu ciclo menstrual por esse aplicativo aqui. Observando isso, o que eu ganhei de presente? Eu consegui identificar que antes do período menstrual eu tenho mais vontade de comer doce e depois do período menstrual eu tenho mais apetite, eu sinto mais fome. O que isso me ajuda? Eu consigo prever para precaver nesse período aqui que eu tenho mais vontade de doce. Se de repente bateu essa vontade, já não é mais surpresa para mim, eu já estou ciente disso, eu já estou sabendo disso. Então, se de repente me der essa vontade de comer doce, eu posso pensar em algo. Agora eu estou, né, num projeto que eu fiz para mim mesma, né, de ficar 365 dias sem comer açúcar. Mas o que eu posso pensar? Eu posso pensar em algo que vai satisfazer essa vontade de doce que não tem açúcar, que seja saudável. Esse daqui, ele é um movimento que ele tá ligado ao meu período menstrual, mas guardem isso aqui, essa vontade de doce, que eu tenho algo para falar para vocês com relação a isso, que não tem a ver com o período menstrual, tá? E aí, aqui é o que? Eu sei que depois da minha menstruação eu tenho mais vontade de comer doce. O que isso me ajuda? Eu não vou inventar, por exemplo, de fazer um jejum mais longo depois da minha menstruação, porque eu sei que isso é uma questão fisiológica, e aí eu coloco o meu corpo para num sofrimento, vamos dizer assim, desnecessário. Mas eu sei o que? Ele está dentro do meu mês. Então eu consigo o quê? Fazer um planejamento desse período. Outra questão com relação a isso é o quê? Depois da minha menstruação, eu já sei que eu vou estar com mais vontade de comer doce. Então, se eu tiver um evento, um aniversário, um casamento, a chance de eu ter mais vontade de comer aquilo que tá lá, aquilo também é maior. E aí eu já não estranho mais. Por quê? Porque essa é uma questão fisiológica, essa é uma questão metabólica, é uma questão física. Eu tenho que respeitar essas questões do meu corpo. Mas quando eu tenho essa informação, o que acontece? Eu já não me surpreendo mais, eu não brigo mais comigo, eu não fico mais me cobrando. Nossa, mas por que você tá aí, né, parecendo uma capivara raivosa, querendo comer tudo que vê pela frente? Eu já não brigo mais comigo. Por quê? Porque eu sei, depois da minha menstruação eu fico com mais fome mesmo, tudo bem. Nesse dia, o que eu faço? Normalmente eu faço 4 refeições, na maioria das vezes eu faço 3 refeições no dia. Nesse período aqui, eu faço 4 refeições. Então percebe que é um movimento de olhar para dentro de você, é olhar para as suas questões, é olhar para os seus movimentos. Então olhamos aqui para o contexto do mês. Sobre esse aspecto aqui da vontade de comer doce, o que eu quero falar para vocês que vai além da questão menstrual. E isso é fundamental para você que já cansou de emagrecer e voltar a engordar, que já cansou de fazer dieta, que já cansou aí e não sabe mais o que fazer. Inclusive, né, por que eu tomei essa decisão? O que acontece? Todos esses prazeres imediatos, como a gente sabe que é o doce, então, né, eu vou comer porque a vida é muito amarga, ou então, eu tô muito triste, deixa eu comer um docinho para me alegrar, ou então, eu tô com raiva, deixa eu comer um doce para me acalmar. Todos esses movimentos, o que eu acredito do lado de cá, né, que tudo isso diz respeito a o quanto a gente anestesia as nossas dores que não queremos ver com doces, principalmente com açúcar. Então, aquilo que eu falo, eu estou triste, vou comer um docinho para me alegrar. Isso é apenas a pontinha do iceberg. Esse desconforto, a gente vai lá e a gente come um docinho o quê? Para mascarar uma dor que a gente não quer ver. Então, o que eu acredito do lado de cá? Que se eu não encaro isso de frente, o que vai acontecer? É uma fuga. Só que a fuga, quando eu só fico anestesiando com o doce, eu não resolvo a questão na causa. Eu tô o quê? É que nem assim, eu sempre dou esse exemplo, se você ouviu, você vai ouvir de novo, se você ainda não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Imagina só que aqui nessa parede, ela tá toda embolorada.
De repente ela começou a ficar e foi ficando embolorada. Aí eu falo assim, nossa, tá feia, né, essa parede, o que eu vou fazer? Eu vou lixar essa parede e vou só pintar. Nossa, ficou lindo, maravilhoso. Daqui um mês, o que acontece? Já tá tudo embolorado de novo, já essa parede aqui já tá toda embolorada de novo, já tenho que ir lá, passar a lixa de novo e pintar de novo. Nossa, passei a lixa de novo, pintei, agora tá bonito, agora eu passei, ao invés de 2, passei 3 mãos de tinta, agora vai ficar bom. E aí, daqui a mais um mês de novo, já tá tudo embolorado de novo. E aí você fala, mas caramba, que coisa, né? Não resolve, eu passo a lixa e pinto, daqui a pouco tá embolorado de novo. Eu passo a lixa e pinto, daqui a pouco tá embolorado de novo. Por quê? Aí depois, um dia, você foi lá e você comentou com uma pessoa que estava acontecendo isso na sua casa. E aí a pessoa falou assim pra você, viu? Mas você já procurou saber se de repente não tem uma infiltração? Porque se você pinta e tá embolorando de novo, possivelmente é porque tem uma infiltração nessa parede. E aí você, tá, então o que eu tenho que fazer? Você tem que chamar um profissional para ver se realmente tem uma infiltração ou não. E você vai lá, você faz esse movimento, chama esse profissional e ele verifica que tem uma infiltração. Aí esse profissional, ele vai lá e ele conserta a infiltração. Você vai lá, você passa a lixa, pinta de novo e aquele embolorado, ele nunca mais aparece. Num primeiro momento, o que você estava fazendo? Quando você estava só lá passando a lixa e pintando, você estava o quê? Controlando o sintoma, você não estava resolvendo o problema na causa, você estava só controlando o sintoma, você não estava agindo de fato na causa. Quando você está com um desconforto e você vai lá e come um doce para você se sentir melhor, você está apenas controlando o sintoma, você não está agindo na causa. De fato, quando a gente tá triste e a gente come um docinho, a gente vai ficar mais feliz? Vai. Por que a gente vai ficar mais feliz? Porque o açúcar, ele tem essa função, porque ele dispara uma dose de hormônios que trazem a sensação imediata de bem-estar. Só que é uma sensação que ela traz um dano depois. Por quê? Porque ela ativa o sistema de recompensa do cérebro, ele libera serotonina, ele libera dopamina, ele vai trazer aquela sensação de bem-estar. Só que em contrapartida, ele traz um dano muito maior, que é o quê? Que é a inflamação, né? Se a gente tem aí gordura acumulada, é porque a gente está inflamada. E é esse o malefício. Então, o que eu acredito do lado de cá? Que a gente precisa descobrir quais são as causas. Eu preciso ter clareza do porquê que eu quero comer aquele docinho, porque senão eu passo uma vida inteira só controlando o sintoma. Só que como eu não quero lidar com isso, eu não quero passar a vida inteira me sentindo mal com o meu corpo, com o meu peso, o que eu faço? Eu vou buscar meios externos de fazer isso dar certo. E é aqui que vira um ciclo de frustração. Por quê? Porque a gente vai estar uma vida inteira passando a lixa e pintando a parede sem olhar para de fato a causa. Então, o que eu acredito de verdade é que a gente precisa olhar para a causa. Então, esse aspecto aqui da vontade de comer doce que eu falei, ele é sobre esse movimento. Eu preciso entender de fato o que dispara em mim esse desconforto, quais são esses desconfortos, quais são essas emoções, de onde que vem isso, né? Qual é a dor que eu não tô querendo ver, qual é o que de fato eu tô fugindo, porque quando eu encaro, e gente, é um movimento de encarar mesmo de frente, é um movimento de olhar para aquilo que deixa vir. Esse ano eu entrei nesse movimento porque eu quero de verdade, deixa vir o que tem que vir, 365 dias sem açúcar, para deixar vir o que tem que vir. Por quê? Porque se tem coisas que eu ainda não vi, eu quero ver, eu não quero ficar burlando, entende? Esse movimento, então é sobre isso, essa vontade de comer doce. Por isso que eu falo que 80% respeito a quem você é, a sua pessoa, e não ao procedimento estético, à dieta que você faz. Por quê? Porque quando você trabalha essas questões, tudo isso se torna... Não seria indiferente, porque eu não quero dizer que isso não é importante, mas não é mais a prioridade.
Ai, preciso de um planejamento. Depois que eu fizer o meu planejamento, eu consigo emagrecer. Quem nunca? Daí foi lá, fez um planejamento perfeito, seguiu um dia, no segundo dia, já não deu, mas não conseguiu mais seguir. Por quê? Porque tem questões que precisam ser olhadas internamente, tá? Então, o primeiro ponto aqui, contexto, tá? Você vai olhar para o contexto do mês. Depois que eu olhei para o meu contexto do mês, você vai olhar o quê? Para o contexto da sua semana. Por quê? Porque vamos supor que você falou que você quer emagrecer 8 quilos no mês. Você vai ter que emagrecer aí 2 quilos por semana. E aí você colocou que na terça-feira tem happy hour, na quinta-feira você vai sair com seu marido, no sábado tem o aniversário e no domingo tem o almoço com a sua mãe. Será que é possível com esse contexto da semana, com essas 4 exceções, você emagrecer 2 quilos? Será que não é um pouquinho de ilusão? Então a gente olha o que? Eu olho para o contexto da semana. Se aquele objetivo que eu coloquei para aquela semana, ela está condizente com aquilo que eu coloquei para minha semana. E depois, tão importante quanto eu olhar para o contexto do meu mês, eu olhar para o contexto da minha semana, o mais importante é você olhar o contexto do seu dia. Sabe por quê? O que eu acredito? A gente precisa aprender a viver 70% do tempo no presente, 20% do tempo pro futuro e 10% do tempo do passado. Por quê? Quando eu tô 70% do tempo no presente, eu faço o planejamento do meu dia e eu consigo executar. Mas a verdade é que a maior parte de nós não estamos de fato no presente. Aquele docinho que você quer comer no final da tarde, aquele cappuccino que você tem vontade, ou então na hora que você chega na sua casa que você tem preguiça de cozinhar e você quer pedir um iFood, sabe, todos esses escapes que você tem, eles evidenciam o quanto você não está no presente, o quanto, apesar de você ter uma visão de futuro, então eu quero emagrecer 10 quilos dentro dos próximos 30 dias, ainda assim eu me rendo àquele docinho. O que isso mostra? Isso só mostra o quanto você não está no presente. Então, a melhor forma de avaliar se eu estou de fato no presente é quando eu consigo executar aquilo que eu me propus a fazer naquele dia. E quando a gente fala, né, qualidade de presença para o seu dia, você vai olhar para aqueles hábitos que você precisa ter dentro desse dia. Então, você vai olhar para o seu planejamento alimentar, você vai olhar. E tudo isso dentro, né, de uma sessão individual, a gente faz tudo isso detalhadamente. Então você vai olhar para todos os hábitos que você precisa fazer, para todos os hábitos que você precisa substituir. E se tudo isso está condizente com o seu objetivo, mas também está condizente com a sua realidade, mulher. Porque às vezes você fala assim, eu quero fazer exercício 30 dias no mês. E aí tem dia que você sai de manhã e você volta tarde da noite, entende? Que aqui não cabe, não dá pra gente fazer o impossível, a gente tem que fazer o possível. E aí o que a gente precisa aprender, né? Até ali, no livro que eu tô lendo aqui, que ele fala exatamente isso, ó. Ele fala assim, ó, observa as áreas de negação, aceita duras verdades e encara a realidade. O que ele está falando aqui? É isso daqui, ó, na verdade. O que ele fala? Ó, ser emocionalmente flexível é a melhor proteção contra a rigidez. Então, ser emocionalmente flexível é a melhor proteção contra a rigidez. Por quê? Porque quando a gente vai lá e a gente faz um planejamento do mês, se você ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Esse é um primeiro ponto. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Porém, quando eu faço um planejamento, o que eu tenho que ter em mente também? Que esse planejamento, ele não vai sair 100% de acordo com aquilo que eu almejo. Por quê? Porque nós não estamos em uma ilha. Porque você não está só, porque acontecem coisas. Muito provavelmente você é casada, muito provavelmente você tem filhos, muito provavelmente você tem um trabalho, uma empresa, um negócio, alguma coisa assim. Então a gente não pode querer que as coisas aconteçam
aconteçam exatamente da forma como a gente planejou. E para isso, o que eu preciso? Estar emocionalmente bem para conseguir ser flexível. Por quê? Porque esse planejamento aqui, se tem uma coisa que vai acontecer, ele vai falhar. E aí eu preciso o quê? Ter flexibilidade. Mas o que eu faço? Eu quero dar o meu melhor para o meu mês? Não. Eu só procuro dar o meu melhor para o meu dia. É aquilo que eu posso fazer hoje. Por isso que é estar 70% do tempo no presente. E aí nesse movimento, dentro de um dia, o que eu vou observando? Não é para você se planejar, você não conseguir cumprir o planejado e você começar a se criticar. Não é sobre isso. É para você começar a captar as informações que tem por trás de eu me planejei, mas eu não consegui executar. Você vai começar a observar que existem padrões. Você vai começar a observar quais são as tensões que você sente. Você vai começar a observar também as provações, porque Deus vai colocar a gente em prova, sim, para ver o quanto de fato você quer aquilo. Então, todo esse movimento a gente vai o quê? Olhando para dentro de si. Por isso que o emagrecimento sistêmico é um movimento de olhar para dentro de você, porque são padrões que você vive que fazem com que você não consiga conquistar aquilo que você deseja. Então, eu olhei para o contexto do meu mês, olhei para o contexto da minha semana, para onde que eu vou olhar? Para o contexto do meu dia. E aí, eu só me concentro naquilo que eu me propus a fazer naquele dia. Por isso que quando a gente olha para o contexto do mês, é tão importante. Sabe por quê? Porque vamos supor aqui, ó, aqui no sábado, você tem um aniversário. Quando você vai para esse aniversário abrir essa sessão, isso está condizente com aquilo que você colocou. Isso está condizente com o seu planejamento. Aqui, muito provavelmente, você já viu que para esse objetivo, que eu dei o exemplo aqui de 2 quilos no mês, ele não bate. E aí, o que você faz? Você baixa a régua. Por quê? Porque é um movimento que a gente precisa entender que ele precisa ter muito mais constância e fluidez do que rigidez. É muito melhor você ser constante e progressivo do que você querer resolver o problema numa tacada só. Quando você quer resolver o problema numa tacada só, o que acontece? Você perde todo o aprendizado que você tem por trás daquilo. Aquilo que você quer nem sempre é o que você precisa. O que eu quero? Eu quero emagrecer 20 quilos. Às vezes o movimento que Deus está te convidando para fazer é você aprender a se amar. É você aprender a se cuidar, é você, através do seu corpo, você honrar o corpo que Deus te deu. Eu quero emagrecer 20 quilos, mas aí você emagrece 20 quilos e você não tem apreço por você, aí você não tem cuidado por você. Não adianta. Nesse movimento, o que acontece? Você volta a ter os hábitos que você tinha anteriormente. Por quê? Porque você não está se incluindo nessa equação, você não está se vendo, não tem qualidade de presença para você mesma. Então é sobre isso, tá? É sobre isso que a gente vai olhando. E aí depois do contexto eu venho para a frequência. Então quando eu olho para a frequência, eu olho para a frequência do objetivo que eu tenho versus a quantidade de sessões que eu estipulei. Qual que é a frequência disso? Tá coerente com o meu objetivo? Não tá coerente com o meu objetivo? Quando eu falo de fazer atividade física, eu coloquei para mim esse ano que eu quero fazer atividade física 20 vezes no mês. Quanto que eu tenho que fazer para seguir uma média legal? 5 vezes na semana. Como que eu vou encaixar esses exercícios 5 vezes na semana? Qual que vai ser a frequência? Como que vai ser? Bom, eu sei, por exemplo, que terça-feira é um dia mais complicado para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me comprometer a fazer segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, por exemplo. Então, a gente vem o quê? Com a frequência. E não menos importante, quando a gente fala, né, sobre emagrecer, a gente olha também para a quantidade e um outro movimento também que é a qualidade. Então eu vou no aniversário sábado porque tá dentro do contexto do meu mês, eu vou comer o que eu quero? Não. Por quê? Porque pode ser que você coloque a perder tudo aquilo que você se dedicou para fazer durante aquela semana e durante aquele mês. Então, o movimento de autocontrole, ele também é importante que a gente considere o quê? Que a gente considere as quantidades.
Então eu observo desde a quantidade, né, que eu como ao longo do meu dia, eu observo a quantidade ao longo da minha semana e eu observo principalmente a quantidade daqueles movimentos de exceção que eu vou abrir. Porque daí você fala assim, então eu vou abrir a exceção uma vez por mês, mas aí eu vou lá e eu como uma pizza inteira. O que eu quero que vocês entendam? Que todas essas compensações, esses prazeres que a gente busca na comida, é um movimento da gente aprender a olhar para os desconfortos que a gente está querendo suprir. Existem desconfortos que a gente está querendo suprir através da comida. E aí, nesse movimento aqui, qual que é o convite? O primeiro convite é você se acalmar. Porque o que acontece? Quando você fala assim, eu só vou comer carboidrato, né? Eu só vou comer carboidrato quando eu alcançar quando eu emagrecer os 10 quilos que eu quero emagrecer. O que acontece? 10 quilos é coisa pra caramba. E aí você não consegue. O que isso vai acontecer? Tá te dando uma ansiedade. Fica igual, sabe o que, gente? De verdade? Igual uma panela de pressão. Não, melhor, igual uma bexiga. Sabe? Vai enchendo. Por quê? Porque aquilo vai dando uma agonia. Aquilo vai dando medo. Aquilo vai dando desespero. Na hora que você não aguenta mais, que você come, agora eu já comi, agora eu vou comer tudo. Agora eu já não quero mais saber de mais nada. E aí o movimento, a compensação, ela acontece. Então, para onde que a gente olha? Por que eu tenho que observar isso? Porque não é sobre você não comer, mas é sobre você aprender a lidar. Por isso que esse movimento de olhar para si, ele é fundamental. Porque quando você aprende a olhar para você, você começa a cuidar dos desconfortos que você vem querendo suprir com a comida e não mais querendo excluir a comida, porque a comida faz parte, ela não vai deixar de fazer, né? No sábado ainda postei nos meus stories, eu comi um lanche com batata frita, sim, tá dentro do meu planejado. Naquele momento que eu como aquilo, eu não sinto culpa, eu não fico arrependida, eu não tenho medo de engordar, eu não fico preocupada. Por quê? Porque o meu café da manhã domingo, que também está dentro do meu planejado, eu já voltei. Então a gente vai fazendo esse movimento, tá? E eu quero saber se vocês têm dúvidas, perguntas, comentários. Eu já tô chegando aqui no final dessa live, tá? E se ficou claro, se vocês gostaram, tá? E minha recomendação é o quê? É que você coloque isso em prática, tá? É que você de fato execute, que você de fato aplique isso na sua vida. Nani, eu tenho dificuldade de fazer sozinha. Nani, eu não gosto, às vezes você fala, não gosto de fazer sozinha. Tudo bem. O que você vai fazer? Me manda uma mensagem, porque dentro de uma sessão de clareza, a gente consegue fazer esse planejamento com você. A gente consegue lá planejar o contexto do mês, o contexto da semana, o contexto do dia. Então a gente consegue fazer, né, esse planejamento olhando para o contexto, a gente vai olhar para a frequência, a gente olha para a quantidade também. Então a gente olha para esse aspecto que só para os aspectos alimentares? Não. Antes a gente faz uma avaliação dos seus hábitos. A gente vai olhar para os seus objetivos, a gente vai fazer uma avaliação dos seus hábitos e aí a gente vem e casa, né, as duas informações e faz um planejamento. Nani, eu quero ajuda para fazer, eu preciso de ajuda para fazer o planejamento. Então me manda uma mensagem inbox que daí a gente faz uma sessão de clareza e aí eu te ajudo em detalhes com relação a isso, tá? E aí a gente vai discorrendo sobre isso, certo? Então é isso, é sobre isso, tá? Se essa live fez sentido para você, se você gostou, pega esse aviãozinho aqui, acho que deve estar desse lado aqui, né? Pega esse aviãozinho, manda para uma amiga que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre esse aspecto, tá? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem passou por aqui e gratidão para quem vai assistir essa live gravada. A Carol tá falando aqui, adorei. Que bom, Carol, que você gostou, fico feliz, tá? E se fez sentido, encaminha para uma amiga e bora! Beijo, fiquem com Deus.